Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Prisma Criativo, um projeto do Clube de Criação que, na sua primeira temporada, vai ouvir histórias de profissionais LGBTQIA+, do mercado criativo. A ideia do Prisma não é ser uma entrevista burocrática, mas sim uma conversa gostosa com os nossos convidados. Eu sou Heitor Caetano, criativo multiplataforma e co-presidente do Clube de Criação, e hoje eu estou aqui com a Guilhermina, presidente da Ocupa Trans, e o Luz Barbosa, diretor de cena, documentarista e produtor cultural. Como vocês estão, gente? Muito bem. Estão Na cansadas? correria, na Sempre. correria. Estão exaustas? Sim. Eu queria que vocês brevemente se apresentassem, assim, acho que do jeito que vocês quiserem, no tom que vocês quiserem. Quem são vocês na fila do pão? Bom, eu sou o Luz. Eu sou uma pessoa transmasculina, de axé, filho de Oxóssi. Acho que isso é uma das coisas mais importantes da minha vida. E dentro do processo criativo, do processo de criação, eu transitei por muitas linguagens, então é até meio difícil me apresentar, assim. Comecei minha carreira na publicidade, guinei para direção documental, para entretenimento. Hoje em dia eu estou muito dentro do teatro, e aí acho que uma forma de me apresentar é dizer que eu transitei por muitos processos distintos e tenho uma curiosidade muito grande em descobrir linguagens e virar esse megazord, assim, e entender tudo que a comunicação tem a me oferecer e onde eu direciono cada uma delas, bebendo dessa fonte, entendendo como eu posso usar cada ferramenta a meu favor. Arrasou. Bom, eu tenho 29 anos, uma baby. Trabalho com publicidade há um pouco mais de 6 anos, né? Comecei trabalhando em uma produtora de áudio. Aí migrei do áudio para imagem, depois fui para agência e agora voltei para imagem. Estou como gerente de projetos em uma produtora de imagem, a Cego. Eh, Nesse meio tempo, eu fui entendendo e ocupando alguns espaços, frequentando os eventos e festivais e tudo mais. E foi aonde eu comecei a sentir falta dessas pessoas. Ah, eu acho que eu tô me antecipando um pouquinho. Sem spoiler, Sem Meira, spoiler. spoilers. Enfim, mas é isso, eu fui transitando entre todos esses espaços, né? Sempre Uhum. trabalhando como produtora, como atendimento, enfim. E assim fui crescendo, fui me fortalecendo com outras pessoas e hoje estou por aqui. Que bom que você está por Maravilhosa. aqui. Uma Exato. queen. Todos os nossos episódios, mais que um tema, eles têm uma provocação. Que é basicamente uma pergunta que a gente vai tentar seguir com ela aí, ou fugir dela também, Uhum. até o fim do episódio. E a provocação do dia deste episódio é: se não existe, a gente inventa? Fiquei Com pensando certeza. nisso, porque eu sinto que, enquanto LGBTs, QIAPN+, a gente cresce sem nada. A gente não tem referência, a gente não tem Uhum. espaço, a gente não tem colo, a gente não tem caminho para seguir. Óbvio que cada um tem a sua trajetória, mas majoritariamente essa é a realidade da nossa comunidade, infelizmente. Uhum. É, mas, conhecendo vocês, conhecendo pessoas da comunidade, eu sinto que uma coisa que se repete é: a gente tem um poder inventivo que talvez outras pessoas não tenham, assim, né? Se não tem uma Uhum. porta, a gente abre. Se não tem uma história, a gente cria. Se não tem lugar na sala, a gente faz ter. E a gente vai inventando essa, essas possibilidades ou qualquer outra coisa a partir das nossas existências, né? Uhum. E aí eu queria entender, a partir dessa provocação inicial, como vocês inventaram a trajetória de vocês? Eu demorei pra saber que era possível existir uma pessoa transmasculina, então acho que a primeira invenção foi a da minha própria identidade, assim, eu fui crescendo, assim, uma trajetória comum entre pessoas transmasculinas, é primeiro você se identificar com as lesbianidades e ir pra um caminho de mulheres que não performam feminilidade. E aí eu lembro que quando eu descobri a possibilidade de ser transmasculino, já foi descobrindo também o cinema, a comunicação. Foi num curso que eu fiz de cinema para jovens, assim, o Nós na Fita, que é super legal, é uma porta de entrada para muita gente.
E uma pessoa não binária estava no meu grupo e falou: vamos fazer um filme sobre um homem trans. E entrou um grande ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. E a gente começou a pesquisar para entender o que que era, o que que essas pessoas estavam fazendo. E aí eu lembro que eu descobri vários transmasculinos na internet, que tem hoje o Luca Najar, o Luca Transdiário, todos eles estavam no comecinho da humanização, assim, isso, sei lá, 2015, 2014. E aí eu descobri que era, não sabia ainda muito o que que era, se era pra mim, mas eu fiquei encantado com a possibilidade. E fui, e continuei acompanhando por anos e anos e anos e anos essas pessoas. E aí eu fui entendendo o que que para mim cabia disso, o que que não, entendendo também esse processo de transição, quando você fala de inventar essa jornada, eu entendo que a minha transição também, assim como a de muitas pessoas trans, é importante dizer, né, que uma pessoa trans não fala por Todas todas, as outras. mas para mim a O transição presidente aqui é só a mina que é do Cuba Trans. exato, exato. Mas que o processo de transição é um processo de construção, de invenção, de imaginação constante, assim. Não tem um ponto de partida, Uhum. muito menos um ponto de chegada. E a partir do momento que eu entendi que era possível ser transmasculino e fui inventando o transmasculino que eu sou, eu fui inventando também outras séries de coisas que não existem sobre mim. E acho que dentro da criação e da comunicação, a gente vai tentando também se encontrar em algum lugar. Se não se encontra, você tem que inventar, tem que criar. Que é o que você está fazendo agora, né? Por exemplo, que é de criar esse espaço que você sente falta e não existe. Acho que é um movimento constante, assim, para mim. É um bom tema, porque é materializar o que você sente falta, né? Se quiser pegar. Arrasou. Bom, eu vim nesse processo, né? Eu trabalhava com produção de eventos antes de migrar para publicidade. E toda essa questão de estar nesses lugares, nos eventos, majoritariamente as pessoas trans, elas estão no palco ou no bar. Então, agora, graças assim a muitos movimentos, a gente Uhum. tem ocupado também algumas CDJs e outros lugares também, né, que tem sido aberto espaço, né? Mas sempre veio essa sensação, assim, dentro do mercado, né. Eu quando eu migrei, a gente estava na pandemia, então não existiam não que existiam, tinham parado os eventos e festivais, Uhum. e logo depois que a gente voltou da para os primeiros eventos e festivais, eu ficava: "Uai, cadê o povo, né? Cadê a comunidade que eu vejo tanto Povo nas animado. campanhas, né? Tipo, cadê Cadê? esse povo Me animado? Me prometeram! prometeram lá, não foi isso que eu pedi. E aí era isso, assim, tipo, eu sentia muito essa falta e sabia, porque existiam amigas que a gente. Eu tenho um grupo de amigas, assim, que todas trabalham dentro da publicidade, do audiovisual. E elas nunca estavam lá. E assim, o que começou a me incomodar foi justamente no clube de criação, 2 anos seguidos, encontrar sempre o Luz e a Zaf. E eu, nós Uhum. éramos as únicas Sim. pessoas trans dentro de 3.000 pessoas, sei lá, não faço ideia qual seja a média de participantes. E isso fez com que eu criasse, né, a Ocupa Trans. Foi assim que desenvolveu também, principalmente, também teve outra série de questões pessoais também, né? Eu estava superando um luto de uma perda de uma amiga minha de infância. Então isso fez com que eu começasse esse movimento, porque se esse espaço não existia, alguém precisava criar e se movimentar, né? Uhum. Então é muito importante, porque as campanhas, as agências, as marcas, todas falam sobre isso, mas na realidade a gente ainda vê que é muito pouco Uhum. praticado, né? Sim. Isso é interessante porque a minha próxima pergunta é justamente nesse sentido, assim, né? Que o mercado da publicidade, mas o mercado criativo como um todo, como o próprio nome já diz, tem a criatividade, a inventividade como esse ponto central, né? Esse diamante Lá a por ser dentro. buscado. Hum. Ao mesmo tempo que essa inventividade, muitas vezes, ela é seletiva, né? As pessoas conseguem. A gente estava até brincando sobre isso nos bastidores, assim, né? Sobre produções megalomaníacas da publicidade. Uhum. Sei lá, você consegue mandar
uma caneca pra lua em 2 horas e você não consegue encontrar um jeito de ter mais pessoas trans na sua agência. Uhum. Assim, como que Não, não bate. qual é o Não. peso, né? Assim, aonde você de fato está dedicando esse esforço. E aí, a minha pergunta ia muito nesse sentido que você falou do Ocupa Trans, mas que eu sinto que também pode se ampliar para outras perspectivas, até antes desse projeto nascer, assim. Que você lembra em que momento que você entendeu que, seja no processo de produção ou da construção de narrativas, essa inventividade ela era uma possibilidade? Porque eu sinto que a inventividade, ela é inerente a quem a gente é enquanto pessoa, né? E é uma coisa que eu vou repetir sempre. Nós, pessoas LGBTQIA+, a gente passou por processos durante a nossa vida que fez com que a gente tivesse que ser naturalmente criativos e criativas para sobreviver no fim do dia. Mas quando essa inventividade deixa de ser só um lugar de sobrevivência e ela passa a ser também uma possibilidade. Eu queria juntar uma coisa na outra, porque puxando esse gancho que você falou das campanhas sempre falarem sobre pessoas trans, que é aquela coisa do médico negro, né? Existe essa imagem, a necessidade de criar essa imagem dentro da comunicação, mas quando você vai ver na prática quem está produzindo essas imagens é outra realidade, é uma coisa que me pega muito sempre, porque eu fico pensando em quais são esses espaços em que eu sou bem-vindo enquanto uma pessoa trans. É muito comum, por exemplo, você tá numa reunião de PPM, aí vê a discussão de a gente precisa ter um personagem negro nessa campanha, a gente precisa ter uma pessoa trans nessa campanha porque é uma marca XPTO que apoia a causa. Mas a equipe não acompanha esse pensamento. Ou, por exemplo, em festivais, como tem o Clube de Criação, é muito comum você ter pelo menos uma mesa dedicada ao tema. Mas quais são as pessoas que estão filmando, de fato? Quem está, de fato, conseguindo liderar equipes e movimentar orçamentos e criar? Acho que quando pega no... Só fechando esse gancho, acho que quando você deixa de ser um rosto estampado que representa a tua causa e começa a mexer no bolso de alguém, ou começa a pegar o filme que iria para um diretor cis hétero branco, enfim, eu acho que Começa. aí você algumas portas começam a titubear para se abrir para você, assim, é uma realidade que eu enfrentei Existe muito, outra assim. possibilidade, por mais difícil que ela seja. Exatamente. E aí, isso é uma coisa que me pega muito e que sempre quando a gente se encontra em festivais desse tipo, agora que tem eu, Guilherme Nazaf, tem o Nico, My Princess, tem o Rosa Caldeira também, que tá muito no cinema, mas que passou também pelo processo de publicidade, a gente comenta sobre isso, que quem é que de fato tá filmando, né? E aí, a partir desse entendimento, eu comecei a movimentar outras coisas, que é de entender quais são as narrativas que eu realmente quero contar, quais são as histórias que fazem sentido para mim também. E migrei um pouco para o cinema, para o entretenimento, para as artes visuais, agora para o teatro. E fui comunicar outras coisas com outras pessoas e criar o meu espaço, talvez num outro mercado. E aí, vira e mexe, isso se encontra com a publicidade a partir da linguagem e volto, faço uma coisa e tal. Mas a criação, ela se torna uma possibilidade para mim a partir de uma necessidade de pesquisa do meu próprio eu. Que todas as narrativas que eu pego para escrever, eu pego para dirigir, elas se encontram com alguma pergunta que tem dentro de mim, com alguma questão que ficou pelo caminho e que para resolver isso eu preciso produzir alguma coisa, se a terapia não basta. De novo, não existe, eu vou inventar. Eu vou inventar, que foi, citando um projeto que eu fiz recente, foi o que eu vivi quando eu fiz uma vez por semana, falar sobre HIV, que é uma série de fotogramas que eu bolei. Fotogramas são fotografias feitas em laboratório, né? Seguindo a referência do Man Ray e vários outros, que é o que trabalha essa relação positivo e negativo da imagem. E eu descobri que eu vivo com HIV tem 1 ano e meio agora. E eu lembro que eu fui muito atrás. Assim, cadê um transmasculino falando sobre isso? E não tinha. Assim, é muito comum você ver
isso sendo discutido a partir da vivência de homens gays, homens brancos gays, aí depois homens negros gays, aí depois você encontra uma travesti perdida por ali. Mas um transmasculino não tinha. E aí o meu jeito de lidar com esse tema foi criando. E aí eu fui pro laboratório, guardei meu celular, fiquei pensando sobre várias coisas, escrevi, criei essas imagens. Então a criação e a arte, esse trabalho de narrativa, ele mais do que uma possibilidade de vida financeira, para mim ela se torna uma possibilidade de existência, assim. Que eu preciso me enxergar em algo, nem que isso saia de dentro de mim, e eu consigo expor isso para o mundo, assim. Então, vira uma forma de lidar também com quem eu sou. E encontrar outras pessoas que se identifiquem, talvez. É isso, eu acho que, como você já disse, as pessoas LGBTs, de modo geral, quando elas passam esse processo de sair do armário, de se assumir, de transicionar e qualquer coisa muito cedo, isso faz com que elas criem uma couraça para o mundo e aí tem que ter todo aquele artifício LGBT, um modo de sobrevivência, né? Você acaba desenvolvendo naturalmente uma sapiência e uma nova forma de enxergar as coisas, justamente porque você foi colocado ali do zero e você precisa chegar no 100 sozinho, sabe? E aí, nesse processo do zero ao 100, existem pessoas que já nasceram no 80, entende? Então, elas nunca vão saber o que veio do 79 para trás. E quando a gente chega, a gente já vem com uma bagagem, uma expertise muito mais avançada do que outras pessoas, né? Por isso que eu QI a mais da gente. Se Por testar! isso que A Hermione da assim, Urias. exato, ó, QI a mais, mentira. Mas é isso, assim, eu acho que isso traz pra gente uma facilidade de lidar com muitas coisas, né? E o mercado, de modo geral, eu acho que tem essa visão, entende, sabe quais são as necessidades, sabe como que é a realidade e tudo mais. Porém, ainda como o Luz trouxe, quando a gente começa a ocupar certos espaços e quando a gente senta em determinados lugares, a gente percebe que a gente não é bem-vindo, né? Então, ver, assim, às vezes, em reuniões, pessoas LGBTs, né? Eu lembro esses tempos atrás uma campanha que foi super complexa, assim, a gente teve várias questões, vários desafios para poder colocar a campanha no ar. E aí eu lembro um momento que o menino do atendimento, ele falou assim: "Eu sinto que eu só sou o viadinho do atendimento e entro na sala para passar recado. Tipo, todos os pontos que eu trago, que são importantes e sérios, as pessoas não levam a sério". Tipo, então é muito complexo, sabe? A gente tem essas pessoas que ocupam esses espaços, mas até que ponto elas são levadas a sério? Até que ponto elas são ouvidas, sabe? E ainda assim, esse meu colega, ele era um homem cis, gay, branco, né? Que dentro dos recortes ainda tá super por cima, né? Quando a gente para olhar para outros recortes, essas vozes são muito menos ouvidas, né? Então, a gente acaba desenvolvendo essas brechas, essa forma de conseguir ser ouvidas, essas vozes tomarem uma proporção maior e principalmente a criatividade dentro desse instinto de sobrevivência faz com que a gente pense e tenha uma ótica muito diferente fora da casinha do que outras pessoas no comum, né? Então eu acho que até mesmo por isso vem essa piada do ai, povo animado, porque querendo ou não, a vida já é uma desgraça, a gente vê piada, faz uma piada do outro o E tempo do todo, trauma. sempre, tudo é trauma, o alívio cômico, vira tudo uma chuchação, assim, sabe? Então, é fundamental, assim, esse processo criativo vem, eu acho que dentro de uma veia, como o Luz mesmo trouxe, assim, tipo, é uma coisa instintiva, natural, que a gente começa a pensar e encontrar a forma de colocar isso para fora, de manifestar isso. A gente não tem esse reconhecimento, as pessoas não levam isso a sério, muitas vezes, né? E quando a gente percebe que não estamos sendo ouvidos, a gente não está tendo o respeito, a segurança que a gente precisa, nós criamos esses espaços, a gente se junta e a partir desse momento, desse
aquilombamento, né, que a gente É, fala. sim. E se juntamos, nos unimos, nos fortalecemos, e é onde existem esses movimentos de comunidades, de projetos, ações, editais, tudo Editais. isso a gente vai encontrando recursos para trazer essas referências e fazer com que esse mercado criativo se alimentem sem depender dessas outras pessoas que não valorizam e não impulsionam da forma que deveriam, sabe? Sim, sim. Vocês falando, me vem uma coisa aqui que também é uma coisa pessoal minha, assim, que eu já falei isso até em outro episódio, que eu sinto que a minha carreira ela é um eterno dia da marmota, porque eu sinto que eu vou querendo alcançar lugares e pensando que quando eu chego neles, eu vou encontrar outros problemas e eu vou ter que inventar novas soluções. Uhum. Mas na verdade eu tô sempre esbarrando com os mesmos problemas para tentar encontrar soluções novas para os mesmos problemas, mesmo quando eu achava que eles já tivessem resolvidos. E um desses problemas é a questão de quase sempre me sentir só, assim. Não só pela questão de números, no sentido de praticamente todas as vezes eu sou a única bicha preta na sala. Hoje tenho o privilégio de trabalhar numa agência que 100% das pessoas são negras, mas é uma realidade apartada do que é o mercado. Mas eu sinto que essa solidão, elas nos persegue, assim, né? Porque é isso que vocês falaram, é sempre eu, o Luz e a Azaf. A Azaf que também vai estar com a gente aqui em um outro episódio. Amo. Quando a gente vence essa solidão? Será que a gente vence essa solidão? A gente tava falando de aquilombamento, né? De comunidade. Será que a gente vence essa solidão? Será que a inventividade também não é uma ferramenta pra gente vencer essa solidão de algum jeito? Eu acho que sim, assim, compartilho do mesmo sentimento, assim, dessa solidão, porque é muito cansativo, muito desgastante ser sempre a única ou a primeira em muitas coisas, assim, tipo, ai meu Deus, eu não aguento mais, até quando? Você a primeira e a única. E assim, esse processo, eu já sou, tipo, existem outras gerações que vieram muito antes de mim e que abriram muitas portas para que a gente pudesse estar aqui hoje. Mas eu sinto que nesse processo de também estar abrindo portas para as que estão vindo antes, é muito cansativo e desgastante, sabe? Isso é muito doido, a gente fica correndo assim É atrás um do job próprio à rabo. parte, né? É um job à parte, exato. Então isso vai rolando essa pressão, porque você fala, não, eu preciso sanar esse número, preciso mudar essa realidade. Aí você acaba entrando numa síndrome do Salvador, assim. Preciso socorrer o mundo, preciso transformar esse 0 em 100, porque senão você é a única. E nisso, sua saúde mental vai com Deus, assim, você acaba Foi pro enlouquecendo. zero. Foi pro zero. Sim. Foi pro zero. Então, é muito doido você ficar nessa busca, porque, é igual você falou, assim, eu partilho do mesmo sentimento. Vou chegar lá, tá, cheguei, e aí? O que eu faço agora? Quem tá aqui do meu lado? Sim. Como que eu faço para puxar outras pessoas? E nesse puxar outras pessoas é onde você começa a ter embates, é onde você começa a ter desgastes, é onde começa todo o rolê, assim, né? O peso de você ocupar um espaço e tudo que você representa. E quando as pessoas que estão do seu lado começam a entender a complexidade que é ter uma pessoa da comunidade, ter uma pessoa racializada ocupando esse espaço e levantando essas bandeiras do tipo, igual do PPM, casting sempre é um inferno. Sempre é Eu um sei, inferno, Dá assim. vontade de É uma mutar. chuva de racismo, é uma chuva de transfobia. É assim, horrível. É um inferno. E as pessoas são super. Ai, não, eu fiz li o manual lá de boas práticas da agência, tá tudo certo. Fui na Sou palestra. super fiz super letrado, assim. E não é assim, Sim. tipo, pelo amor de Deus, sabe? Sim. Então, quando a gente começa, tipo, agora, hoje você está num lugar onde as pessoas, a agência é majoritariamente 100% pessoas pretas. É muito difícil as campanhas que vocês colocam no ar não trazer uma veracidade, não trazer uma narrativa, não trazer uma verdade dentro das perspectivas dessas pessoas. Então, naturalmente, as campanhas já vão ser muito mais racializadas, já vão ter pessoas muito mais diversas. Naturalmente, isso é um movimento natural. Só que quando você ocupa esse espaço e tem essa importância, essa voz em um ambiente
em que você é a única, quando você começa a levantar essas pautas, você se torna chata, ai, é militante, ai, eu não sei o quê, nananã, nananã. E você vai minguando, você começa a cansar. Sim. Tipo, vou ficar nadando contra a maré até quando, sabe? Então é muito doido e muito desgastante, assim. Porque, como você falou, também mexe com a nossa saúde mental, né? E a publicidade, eu sinto que, mais até do que o cinema, outros mercados da comunicação, ela vive muito de capital social. Então, às vezes você pega, pelo menos eu como diretor, eu senti essa pressão de, você tem que ir pro festival tal, falar com fulano de tal para você ganhar o filme de tal marca, ou você tem que mandar um vinho para não sei quem, ou você tem que almoçar com o fulano. E quando você tem esse job duplo de fazer o seu trabalho bem feito e ainda se preocupar com todas essas camadas sociais que caem sobre você, nem sempre você tá bem para ser essa pessoa agradável, amigável, para entreter também, que eu sinto que tem um pouco desse jogo de sedução mesmo da publicidade, né? Entre produtora, agência, cliente, e eu sinto que esse é um dos grandes problemas, assim, de pessoas trans no mercado. Eu falando como uma pessoa transmasculina, de pesquisas recentes. Mais de 80% da população transmasculina brasileira tem depressão. Grande parte disso já pensou em suicídio. E é muito natural que essas pessoas, por sobrevivência, por proteção, se fechem pro mundo. E quando você se fecha pro mundo, o mundo se fecha pra você. E quando você vê, você tá sozinho de novo, começando do zero. Pra mim é o dia da marmota também. Que é isso. É uma montanha russa muito louca, assim, né? Essa relação com a saúde mental, ao mesmo tempo em que, como transmasculino, você tem uma obrigação de repensar a masculinidade, de ser o cara perfeito, não sei o quê. E os grupos feministas também estão desconfiados, ressabiados, né? Da sua presença ali. Então, é bem difícil pensar nessa questão da solidão, principalmente olhando saúde mental, porque ninguém te acolhe, te cobram muitas coisas, muita performance, muito. E você fica vendido ali, né? Outra coisa que é muito louca de perceber, a gente surfou uma onda ali entre 2018, 2019, em que vários nomes surgiram no mercado. Isso é uma coisa também que a gente sempre comenta na rodinha de diretores, que antes a gente disputava, sei lá, 8 filmes no ano. Hoje em dia são 3, 2, assim, de campanhas. A parada LGBT agora perdeu muito investimento, muito patrocínio, as marcas estão se retirando dessa pauta, que querendo ou não eram filmes que vinham pra gente, assim, eram quase que garantias de movimentos anuais que estão se recolhendo. Então, eu sinto que o mercado tem se fechado, a gente está um pouco vendido no meio É, disso, como elo mais fraco. Né? e de fato, acho que é importantíssimo que você trouxe e trazer isso pra cá, porque é a verdade, a gente retrocedeu, né? E aí, vocês falando, né, a gente teve um momento onde talvez a gente fosse mais acolhido, mas ainda a gente vê os mesmos grupos hegemônicos ajudando os mesmos grupos hegemônicos. E aqui tá mais uma coisa que a gente tem que inventar, que são os pactos, né? A gente teve que inventar novos pactos, a gente teve que fazer pactos com nós mesmos para tentar não só permanecer dentro desse mercado de maneira saudável, mas também para conseguir se ajudar e se puxar. Só que cada vez mais as oportunidades estão ficando escassas e a gente está ficando cansado. E aí tem uma coisa que para mim é muito grave e que eu tô falando isso com base numa visão pessoal, mas um boom de diversidade da publicidade acontece logo após o movimento Black Lives Matter, quando a gente tem o trágico assassinato ali de George Floyd. A sociedade como um todo começa a se comover com isso, e as publicidades e as marcas
a pedido da sociedade, ou em caminho da sociedade, entendem que isso também é uma demanda. E aí começa um ciclo, né? Novos pactos começam a ser criados. E a gente viveu esse boom, de alguma forma. Que bom que esse boom aconteceu. Só que a gente retrocedeu no último ano, especialmente, para um lugar que, assim, a gente tá voltando a falar de coisas que a gente. Dia da marmota? Putz, Achei que gente, eu fossem já achei. assuntos Eu já superados. achei que isso tivesse sido Sim. resolvido. E aí eu tenho uma pergunta forte que sempre me vem, assim, e vou verbalizá-la aqui, que é: quem vai ter que ser o próximo a morrer? Sabe? Que outra morte, que outra tragédia vai precisar acontecer para que essa indústria continue, volte a entender que esse movimento de trazer pessoas para perto, no fim do dia, é também sobre salvar vidas, assim, né? Porque, gente, ao mesmo tempo que a gente tá perdendo os espaços em termos de números e de oportunidades, todo ano tem um casezinho falando das nossas vivências. E aí eu vou dizer pra você que está aí em casa, que é, amor, se você tá abordando qualquer pauta, seja LGBT, seja pauta de negritude, seja de mulheridade, e o seu time é o oposto disso, você não está ajudando ninguém, você está capitalizando a humanidade do outro. Só queria deixar isso claro. Não basta o nosso mercado capitalizar muita coisa, vocês ainda estão capitalizando a humanidade do outro. Então você não está fazendo o seu trabalho da maneira que você acha que talvez você esteja fazendo. Dado este recado, dentro da tragédia, né, gente? Em que momento vocês acham que no trabalho de vocês, a Mina falou já um pouco disso, mas queria que você se aprofundasse ainda mais, que é que a sua vivência é o axé, assim, sabe? Tipo, que a sua vivência é só porque eu sou assim, só porque eu passei pelo que eu passei, eu consigo resolver isso desse jeito, eu consigo inventar as coisas do jeito que eu invento. Que momento essas nossas identidades elas viram nosso superpoder? Ai, eu acho que tipo, a Lotus, ela nasce no lodo, né? No meio do barro. Então, acho que quando a Ai, que gente. profundo! Bem assim, ela vem assim. E é isso, assim, pra ela chegar até a luz, assim, ela precisa passar por todo o inferno. Eu acho que isso é muito importante pra gente conseguir se estabelecer e se fortalecer, sabe? Então, pra mim, eu acho que dentro do processo que eu fui vivendo, todas as coisas, um dia que eu tava no festival, assim, que a gente tinha ido com a Ocupa, tudo, foi quando eu tava exausta, morta, assim, tipo, ai meu Deus do céu, não vejo a hora de ir embora, cansada, já bicuda. E aí uma das pessoas que tinha ido através do projeto me chamou, assim, de canto, e falou assim, nossa, eu nunca tinha imaginado que eu estivesse num evento como esse. Eu tô fazendo o meu curso de marketing X, assim, não lembro o que que era. E pra mim tá sendo incrível a experiência. Nunca pare de fazer isso, porque hoje eu vejo uma possibilidade de sair da prostituição por conta disso. Porque eu vejo que é possível. E aí eu fiquei assim, tipo, nossa, uau, que bom, assim, tipo, é muito legal. Foi um choque, assim, essa ser vista como essa referência, assim, para as pessoas e dentro, mesmo com todos os desafios, igual você disse, assim, a gente está vivendo um processo muito grande, assim, de retrocesso das marcas cada vez menos investindo, desmontando os setores de diversidade, igual você falou, assim, é muito revoltante e agoniante a gente ver os cases e saber que quem fez esse case, assim, tipo, me dá essa ficha técnica, deixa eu ver essas pessoas, se bate com o que você está falando, sabe? Senão você só é mais uma empresa injetando ali numa coisa superficial. Qual que é a realidade? Cadê a veracidade? Como que você muda, transforma a vida dessas pessoas, sabe? E eu percebo isso esse boom que a gente teve de 2019 para 21, assim, que foi bizarramente, todo mundo falando sobre todas as pautas, levantando tudo em evidência. E conforme foi abaixando essa poeira, as coisas foram deixando de ser importante. E eu não sei em que momento isso tudo deixou de ser importante, sabe? Onde essa chave virou. E
percebi isso principalmente no Ocupa Trans, assim, porque a gente foi tendo esse retrocesso, essa perda de patrocínios, essa perda, essa dificuldade de enfrentar todos esses desafios, assim, até que chegou um momento que ficou insustentável, né? E eu falei, não, eu preciso também sobreviver, não posso mais ficar alimentando algo que eu acredito, não que eu tivesse algum retorno, mas que ao menos aquilo se sustentasse, né? Porque é isso, é o que você falou. Tipo, você falou no começo do projeto e entrou na minha cabeça, tá assim, ó. Tipo, marcas e agências investem milhões para levar uma xícara pra lua, mas elas não têm coragem de pagar R$ 5.000 numa cota de um projeto que vai transformar a vida de uma pessoa, sabe? Então essa matemática ela é muito desigual, essa vida é muito desigual. Mas, trazendo todo o brilho novamente, eu acho que pra mim, eu acho que para mim o momento mais assim, uau, consegui foi a primeira vez que eu fui pra Cannes, assim, no ano retrasado. E ter ido com outras pessoas trans, assim, juntas, assim, foi muito legal ver e estar ali naquele momento. No ano passado, fazer parte de uma das dinâmicas do Comitê de Diversidade, ajudar no processo de construção com eles, dentro das pautas de diversidade e acolhimento, no Festival de Cannes também. con- Construir esse processo da Ocupa Trans e essa relação com o Clube de Criação. A gente está indo para o terceiro ou quarto ano juntos, já de parceria, e cada vez mais esse alimento se sustenta de levar essas pessoas a ocupar esses espaços, ter as palestras. Então, tudo isso, ver que não se perdeu nesse caminho, essas poucas coisas que não se perderam, é muito legal de ver que é um legado que se construiu e que em algum momento vai se perpetuar, sabe? É muito importante mesmo esse processo de aquilombamento, assim. Eu senti uma coisa muito parecida com a PTA, né? A PTA é a Associação de Profissionais Trans do Audiovisual, que tem um mapeamento de 400 profissionais, mais ou menos. Um pouco mais hoje em dia. Tudo isso? O audiovisual. Você Bota viu? fé que tem tudo isso. Pelo Brasil Mas tem inteiro. produtora falando que não acha. Pois é, Você né? viu? Procurou? Tem que tá vendo, tem que tá vendo. E que eu sinto que os momentos em que a gente mais sente essa força são os momentos em que a gente se une. A gente tem várias campanhas de bolsa de estudos, tem campanhas de inserção no mercado, tem uma série de movimentos com todas as dificuldades, mil de também gerir uma associação sem investimento, mas que surge da necessidade de ter, da gente se achar, porque também é isso, né? Como o mercado tem sempre esse discurso de que não tem, se a gente ficar desgarrado, a gente acredita nele. Então a gente Uhum. tem que se unir. Eu sou muito fã do Ocupa Trans por fazer esse movimento dentro da publicidade também, trazer as pessoas para perto. E aí eu sinto que também, quando a gente tem um grupo maior de pessoas movimentando, a gente se permite a pensar em outras subjetividades. Se tem 10 e não um, eu deixo de ser o trans e aí eu posso ser o Luiz, que tá pensando isso, isso, aquilo, que tá pensando sobre sei lá, o HIV, que tá pensando sobre tá no axé, que às vezes também nem tudo é sobre transgeneridade. Eu queria Só dizer isso, eu viver, quero um alívio de pensar num outro Nossa, tema, de criar sobre um outro tema. Vamos mudar o tema desse podcast agora. Que é uma das coisas que a gente é, assim. E aí, eu sou muito grato por ser transmasculino. Acho que, assim, é uma das grandes bênçãos que eu recebi na vida. Foi a minha transição, porque ela me possibilitou olhar para o mundo inteiro de uma outra forma, assim. Vivenciar todas as outras coisas a partir desse prisma. Mas eu enxergo esse axé todo, como você diz, de ser quem eu sou e ocupar os espaços que eu ocupo, quando eu me permito enxergar o quanto o fato de ser um transmasculino, o fato de ser quem eu sou, interfere nas pequenezas também, assim, no jeito como eu olho para minha família, o jeito como eu olho pro meu axé, o jeito que eu fortaleço a minha comunidade, que também tá comigo. Eu sou uma pessoa que recebeu muito apoio, assim, de muitas frentes distintas. E eu tento sempre retribuir isso, seja para a comunidade trans que me impulsionou numa fase, seja para
pra minha família que sempre esteve comigo, pro meu axé que a gente movimenta muita coisa lá dentro. Então, o meu jeito de enxergar esse axé, essa importância é tentar devolver pra minha comunidade, assim. Como filho de Oxóssi, tem muito isso de devolver, de trazer, de A nutrir. gratidão, né? Da gente não se perder de quem tá do nosso lado. Uhum. Que acho que a partir desses movimentos como Ocupa Trans, como a PTA, que unem nesse sentido da transgeneridade, a gente consegue se olhar no olho e se perceber para além desse rótulo. Assim. Uhum. E é uma das coisas que eu sinto que mais me fortalece hoje e que eu quero criar esse espaço para que fortaleça outras pessoas também. Não, acho que tem um ponto interessante a partir disso, até do que você trouxe, né? Do tipo, eu quero falar de outras coisas para além da transgeneridade. Que também a compreensão de que a gente tem identidades no plural, né? A transgeneridade, ela é uma das suas identidades. E talvez a própria transgeneridade tenha nuances e assuntos e camadas que você possa falar, mas talvez o que as pessoas queiram ouvir está muito naquela velha narrativa da exploração da dor, do sofrimento, da superação. Aqui, infelizmente, faz parte das nossas jornadas, mas que não é a única coisa que a gente tem para contar, né? E aí, voltando também um pouquinho atrás do assunto que a gente estava discutindo, o quanto que também, especialmente vocês que trabalham com a produção de narrativas, assim, né? Ficam reféns das oportunidades que existem para que vocês contem essas histórias. Então, eu só vou lembrar do Luz lá no mês de junho. Ultimamente, nem no mês de junho. Mas eu vou lembrar. Pra ser sincero, Tá babado, gente. tá babado. Eu vou lembrar do Luz lá no mês de junho, quando eu tiver um filme sobre transgeneridade. Aí eu vou passar pro Luz. Sinto que a gente fica meio que refém das histórias que a gente pode contar a partir da percepção de quem tem o poder de produzir essas histórias na mão, enxerga e cria essas oportunidades para nós, assim. Então, eu queria, enquanto um espaço pra gente debater e responder coisas que talvez a gente nem tenha perguntado ou se pensado ainda, e talvez até que tenha. Que histórias vocês gostariam de inventar, se vocês pudessem? Que é amplo, né? Eu não consigo, ao mesmo tempo em que é interessante falar sobre outros temas, eu não consigo nunca distanciar Do que você... do que eu sou. Porque é o que eu falei lá no começo, que eu trabalho também a criação e as narrativas a partir de uma dúvida que existe sobre mim. Hoje em dia eu tenho pensado muito sobre a minha infância. Não pelo prisma da transgeneridade, mas de uma série de coisas que aconteceram e tô maturando e pensando essa infância desse pequeno Luiz que jogava taco na rua, como que isso influencia a minha vida hoje, a minha relação com a minha família, a minha relação com o meu bairro, com a minha... Eu tô mergulhando muito nessa criança agora, assim, que é um projeto que começou com o roteiro da Rastricinha Dornelles, que foi também uma presidente da APTA, ela é incrível, e a gente está na produção disso, de entender o que fica, né, dessas crianças, apesar de tantos caminhos, tantas pedras no caminho, o que resta dos nossos sonhos, da nossa doçura, desse olhar da brincadeira mesmo, assim. Eu tô pensando muito sobre isso. Não se distancia de quem eu sou. Uhum. Não olha diretamente para transgeneridade. A gente até tem personagens trans nessa história, mas isso nunca é falado abertamente, assim. Não é o tema central. Não se explica, não se fala muito. Mas é uma coisa que eu tenho mergulhado, assim, na minha criança, assim, cada vez mais. Pra entender quem eu sou a partir de outras bases, assim. E é um tema que tem me chamado muita atenção. Por uma série de motivos. Fofo. Eu quero ser fofo agora. Eu não quero mais ser triste, nem militante. Eu quero ser um trans triste, eu quero ser um trans militante, fofo. eu quero ser fofo. Eu quero fazer infanto juvenil. Juro, sair na Capricho. Entendeu? Eu quero ser colírio.
Agora a gente vai criar transpricho. Transbicho. E você, Mina? Ai, eu não sei, assim, eu acho que dentro dentro desse espectro todo da nossa personalidade, eu acho que o ponto central é a nossa essência. Mas é o que você falou, tipo, eu não sou só travesti. Eu também sou mãe de pet, eu também sou guardiã das medicinas, eu também trabalho com produção de outras coisas, converso, sou uma ótima conselheira fofoqueira. Tipo, tem várias outras coisas, sabe? Eu amo. E colocar a gente nessa caixinha, assim, limitar, e ficar só reforçando e sublinhando cicatrizes de, ai, vamos fazer um filme falando disso, ai, Tipo, chega, sabe? É um pouco, um pouco cansativo, já se tornou cansativo. E isso que você falou de chamar pessoas trans só no mês de junho, só em janeiro, eu acho que também isso também pode ter sido um dos porquês da gente estar nesse colapso hoje, porque eu sinto que as pessoas tomadoras de decisões, elas chegaram no momento em que elas falaram, gente, mas isso não é o suficiente? Uhum. Então vamos tirar, já que nem isso é o Já que suficiente, nem então isso tá é bom, basta. né? Sim. Sabe? Mas é muito doido, porque olhar as nossas no- contar essas histórias através do nosso ponto de vista, tipo, seria muito lindo ver o Luz dirigindo um filme de carro. Seria muito lindo ver, sei lá, a Zaf fazendo uma campanha de cerveja. Tipo, porque é isso, o Luz, ele, na infância dele, brincava de carrinho. A Zaf, ela tá no momento da vida dela que ela tá super garota tropical no Rio de Janeiro, Eu- sabe? Então, trazer essas perspectivas, ver esses outros olhares, contar outras histórias. Acho que isso seria muito grandioso, não só para novas narrativas da sociedade, mas também num conceito criativo e referências criativas para o mercado todo, sabe? É uma movimentação muito profunda. E acho que hoje tem uma história que eu traria para a superfície, eu acho que seria isso, do que o Lu está vivendo, assim, acho que é a jornada do autoconhecimento, sabe? Acho que a gente entender o que nós somos dentro da nossa essência e separar o que nós estamos, tipo, hoje eu estou produtora, hoje eu estou presidente, hoje eu estou filha, hoje eu estou bruxa, hoje eu estou fada, mas saber que eu sou a Guilhermina e isso não pode se perder nunca. Acho que isso eu tô nesse momento, assim, também, sabe? Não sei o que eu contaria. Preciso de um briefing melhor, preciso de verba. Preciso de verba pra eu Primeiro me conseguir dê a verba. construir, me dê a verba pra depois esse roteiro. Ah, muito bom. Boa. A gente já passou um pouco dessa discussão, assim, né, aqui, que é, retrocedemos, ao mesmo tempo que, se a gente olhar para o que a gente era há alguns anos atrás, também avançamos. Sinto que a gente fica nessa dicotomia, e aí eu concordo com o colapso que você disse, né, do tipo, gente, mas não é como era nos anos 60 mais, o que mais vocês querem? Se você. É maior que zero. Não tá bom. Eu nem te chamo de viadinho mais, olha como é que, sabe, acho que estamos nesse E momento. agradeça. Estamos nesse momento. Mas também um dos motivos desse projeto aqui existir é essa possibilidade de a gente derrubar algumas cortinas. Porque, e agora eu vou ser um pouco profundo, mas. E eu repito isso sempre, assim. Quando a gente é pessoas LGBTQIA+, as pessoas tiram tudo da gente. Eles tentam tirar a nossa voz, tentam tirar o jeito que a gente se porta, o jeito que a gente se veste. Eles tiram as nossas amizades, eles tiram os nossos interesses, eles vão só tirando coisas da gente. E aí, a gente meio que perde também com isso essa possibilidade de sonhar, né? E acho que o que talvez tenha mudado em relação ao passado é que talvez agora a gente tenha construído mais referências de possibilidade, né? Hoje eu já consigo olhar para um lugar, para uma agência, para uma cadeira de liderança e encontrar pessoas LGBTQIA+, lá dentro, por mais que especialmente pessoas trans esse número seja quase zero ou zero. Mas eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade que é
derrubar essa cortina e mostrar que existem e sempre existiram pessoas LGBTQIA+ no mercado, que tem coisas super interessantes para falar, que tem projetos super interessantes para desenvolver. E também só não tiveram um espaço necessário para poder falar isso da maneira correta. Correta no sentido de condizente com o que a gente de fato quer falar, né? Com a faceta da gente que a gente quer mostrar. Como vocês têm visto esse espaço para quem está chegando? E se existisse lá quando vocês começaram, alguém que vocês pudessem pedir um conselho para dizer alguma coisa que talvez fosse dar algum tipo de conforto, que fosse trazer um pouco mais de luz para os caminhos de vocês, o que vocês acham que vocês diriam para quem tá chegando agora? Corre, gente. Olha, eu acho que eu tô muito no achismo, né, hoje. Tudo que eu vou começar, eu acho. Você sabe que eu tinha esse Ai, que cacuete? ódio. Dica pro ouvinte, eu tinha esse cacuete do lacho e eu troquei por cinto. Sim, Então agora eu fica falo uma cinto o coisa tempo mais... todo. Nossa, Exatamente. sim, é mais poético, né? Exatamente. Nossa, porque eu acho muito tansa. Tipo, eu sinto. Dentro de tudo que depende, em primeiro lugar, você tem que entender para onde você quer ir, quais são os seus projetos e planos para a vida, não só profissional. Traçar uma meta pessoal e entender que existem barreiras, existem situações que vão exigir muito do seu esforço, que você se dedique, porque uma pessoa LGBT, amor, ela tem que fazer 10 vezes mais do que qualquer pessoa cis fora da comunidade, assim. E é muito doido porque a nossa pior entrega, a nossa pior qualquer coisa que a gente faça é 10 vezes melhor do que qualquer outra pessoa, tipo, que uma pessoa cis hétero branca faria. Não Não generalizando. A gente tem generalizando. até amigos que são, Mas, tá Pelo tudo amor bem. de Deus, eu tenho preconceito com ninguém. Mas é isso, assim, eu acho que se fortalecer, não deixar com que as pessoas, os ambientes ditem quem você é. Eu acho que você não pode esquecer da sua essência e o porquê de você estar ali. Se fortalecer com comunidade, se fortalecer com amigos, pessoas que você tenha um espaço seguro, trocas, para você não surtar. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Pessoas que já estão no mercado, que podem te dar dicas não só de como trabalhar, mas também como um apoio, uma referência para você estar perto, para você ter essa troca. Eu acho que isso é muito importante para gente ir se nutrindo e se fortalecendo, porque essa bagagem ela vai construindo. Não adianta querer começar uma casa pelo telhado, porque não rola. Não queira atropelar o processo, não queira já querer começar já numa cadeira. Não. Vai aos pouquinhos, chegue fraquinha, mansinha. Isso ajuda você a se fortalecer e ter como recursos lidar com as outras situações depois. Então, eu acho que isso é importante, porque uma coisa que é muito sólida, que tem base dentro da sua carreira, é muito difícil das pessoas contestarem depois, né? Então, acho que isso é muito importante. É se permitir aprender, né? Se permitir aprender, permitir porque hoje em dia não existe mais experimentar. estagiário, não existe mais júnior, não existe mais assistente. Todo mundo é sênior, todo mundo é pleno e é uma desgraça, entendeu? É Porque uma às vezes o desgraça. pleno não é tão pleno Não é assim. tão pleno, e aí todo mundo é CEO. Ai, meu Deus, morro. Ai, mas enfim, é Vão isso. criando Não novas atropelem letras. o processo, gente. Vivam o que tem que viver, e é isso. E viver o que você tem pra viver Dentro da sua te realidade. ajuda a se encontrar também. Porque eu tinha tantas certezas quando eu tinha 17 anos que hoje em dia se E desmontaram tira também completamente. desse lugar de comparação. De tipo, ai, eu Exato. preciso. Exato. É Então, isso. eu acho que a dica que eu daria é justamente essa: se permita começar uma coisa 1000 vezes se for preciso. Sabe? Aprenda a lidar com o erro, com a falha, com o desencontro. Às vezes você aposta muito numa carreira, vai naquilo, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E não se permite viver. Acho que isso para qualquer coisa na vida. Assim, você vai ter uma série de encontros com pessoas boas, com pessoas ruins, com momentos bons, momentos ruins. Uhum. As coisas passam. O que é bom, o que é ruim.
E se você enrijece, você quebra. Então eu diria pra tudo na vida, ser maleável, se permitir ir vivendo e descobrindo e não deixar que um momento ruim, uma pessoa ruim ou algo ruim que te aconteça tire o brilho do seu olho, assim, sabe? Descubra sempre, procure descobrir sempre sobre você pra você sempre estar sonhando consigo mesmo, sabe? Acho Até que eu porque iria por isso aí. não vai fazer você se perder e acreditar naquilo que as pessoas dizem que você é. Uhum. Então, o mundo sempre vai querer te colocar para baixo, principalmente o mercado. Assim, tipo, ai, você não consegue, ai, você... Sim. Mas você tendo isso dentro de você é muito mais fácil. E eu acho que também, dentro do que você trouxe, eu acho que não ficar se comparando. Assim, saber que a constância é a chave. Tenha sempre, não busque a perfeição, Sim. busque a excelência, porque a constância é uma coisinha de cada vez, você vai Isso é importante, aprendendo. inclusive, porque num mercado em que tem um projeto para todos os profissionais trans, a gente aprende que nós somos concorrentes. Uhum. Então é muito fácil você cair nessa armadilha de não ter aliados, de sentir que a pessoa que tá ali, que Tá contra poderia você, estar né? junto contigo, tá contra você, que você tem que ser melhor que ela, ou você se culpar e achar que, eu não sou tão bom porque fulano de tal já fez isso, isso e aquilo. O mundo vai querer que a gente esteja sempre competindo, mas eu tentaria ir pela via das alianças, assim. Se tem alguém que você admira muito, se aproxima dessa pessoa. Não cria inimizade, não cria concorrência, porque vai ser pior para os dois lados, assim. Principalmente falando de pessoas LGBTs. Acho que a gente tem que fortalecer nossas alianças, porque eu não queria colocar nesses termos, mas temos um inimigo comum, né? Inimigo? Um Um desafio. alvo. Um desafio. Um desafio em comum. Aí cada um interprete segundo a sua própria vivência. O que vocês estão inventando agora? Ai. Neste momento? O que vocês estão inventando? O que está passando pela cabeça de vocês? Tô inventando moda, Bia. Assim, eu passei por um processo muito doido no ano passado, né? Até desculpa te interromper, mas eu percebi que a gente não falou o que é o Ocupa Trans. Verdade. Então acho que você pode também contar para quem tá ouvindo e assistindo o que é o Ocupa Trans, e aí você já emenda o que você tá inventando agora. Tá, beleza. A Ocupa Trans, ela nasceu em 2023, a partir de um luto e dessa falta que eu comentei, de não ter outras pessoas no mercado, não me sentir representada, fortalecida. Então, juntou esse mix desses sentimentos. E ela nasceu no Festival do Clube de Criação de 2023. Ou 22. Enfim. E aí, começamos com projetos pequenos de levar 5, depois 10, depois 20. Assim foi criando-se uma rede, se fortalecendo com o apoio de agências, marcas, produtoras. E foi se nutrindo, foi sendo lindo. Nós conseguimos uma parceria com o Festival de Cannes no ano de 2024. Fomos para 2024, aí ganhamos o ingresso. E aí houve uma grande vaquinha do mercado, doações, movimentações. E assim a gente conseguiu levar um grupo de 5 pessoas, né? E aí foi muito doido, porque é o maior festival de criatividade do planeta. E nós éramos as únicas 5 pessoas trans no festival. Então era uma coisa meio o alien descendo, assim, todo mundo, oh meu Deus, vocês não existem. Hi, Tipo, trans! exato, sabe? Enfim, mas foi muito legal. E aí ela foi se nutrindo e começamos a ir em outros eventos e festivais. Fortalecemos também, eu já trabalhava no paralelo com o meu banco de talentos de pessoas diversas, então pessoas racializadas, pessoas de outros grupos subrepresentados. Eu tenho esse banco de talentos, que sempre é isso, a gente cai nesse lugar de tipo, eu contratei fulaninho porque, eu nunca não conheço ninguém. Eu falo, pois conhece, olha aqui, ó, essa lista, escolhe aí, tem tudo, nível de senioridade, currículo, faz o que você quiser.
Enfim, e aí começamos a ocupar outros espaços, não só se limitando a eventos e festivais. E foi isso. E aí, dentro desse processo, era o que eu ia cair, né? Do ano passado, a gente sofreu um golpe, e aí, nossa, foi assim horrível esse processo. Eu vivi um segundo luto, porque foi o término do projeto. A gente entrou nessa pausa até tudo se reorganizar, recalcular a rota, porque foi um prejuízo de quase 100 mil reais do meu bolso, inclusive, que até assim, eu fiquei muito desfalcada financeiramente. E para mim foi muito dolorido, porque eu vivi 6 meses desempregada, e todo o apoio e tudo que, o mercado lindo, maravilhoso, em momento nenhum, ninguém me deu essa oportunidade, que sempre falavam, sabe? Então foi um processo de luto, foi um processo de viver, entender, me reconstruir. E no começo do ano, eu voltei pro mercado, trabalhando em agência, cuidando de Big Brother. Então foi uma experiência muito legal, assim, foi uma loucura, uma correria que me trouxe vida, assim, me fez pulsar a vida de novo. Nesse período acabou meu freela, eu voltei pra produção, é, em uma produtora de imagem. E agora eu tô assim, me sentindo segura novamente de fazer esses movimentos acontecerem. Então eu tava até já conversando com as meninas do pool, assim, da Ocupa Trans. Falei, ai, gente, tá chegando Cannes, né? Aí elas, não inventa! Não inventa. Falei, mas ano que Você é doida vem. pra inventar. Ano que vem, não precisamos ir esse ano, tá tudo bem esse ato, mas a gente pode se organizar para o ano que vem. Então é isso, a gente já tá tendo esses pequenos movimentos, assim, de entender, pegar esses erros e aprendizados, tudo que aconteceu, que deu certo, que não deu, todos esses desafios, tem essa métrica, assim, e começar a fazer diferente, mas para que a gente volte justamente por isso, assim, para que a gente não perca esse brilho, assim, esse pulsar de vida e essa esperança que existe para as outras pessoas, né? Porque, por exemplo, teve o Ext agora no começo do ano e o Cíclope. E eu já vi que sem a Ocupa Trans não existiam pessoas trans, assim, ali. Então, é uma falha que precisa só do projeto para ter esse pensamento, de ter essa destinação Não tem de uma ingresso, autonomia, né? não existe essa autonomia. Então, é voltar a cutucar, espetar ali com o garfinho do capeta, o povo, para se movimentar, sabe? Então, é isso. E você, Luz, o que está inventando? Ai, tanta coisa. Ai, minha resposta é tão mais rarebo. Tô me sentindo meio hippie. Mas acho que eu tô inventando uma vida boa pra mim. Eu já falei aqui de alguns projetos que eu tô tocando, como o Brigadeiro, que é esse curta que mergulha um pouco na minha criança. O fotolivro dos fotogramas, que pensa a relação da transmasculinidade negra, né? Transmasculinidade negra com o HIV. Tem o meu trabalho no Teatro Oficina, que é uma coisa que me levou muito a pensar sobre o meu corpo, os meus interesses, lembrar, né, que a gente não é só cérebro, mas corpo. Mas eu acho que dentro de tudo isso, toda essa movimentação de criar os meus projetos, criar minha linguagem, olhar mais pra mim, é tentando inventar uma vida que faça sentido pra mim. Que a gente se define, acho que é isso, eu entrei muito nessa armadilha quando eu entrei na publicidade, até isso vale como dica e a resposta anterior, de achar que o meu trabalho me definiria. E aí me apresentar como, eu sou o Luiz, o diretor da produtora XPTO, e achar que isso me define em algum lugar. E eu tenho tentado descobrir e inventar quem eu sou para além disso, assim. Óbvio que é importante você continuar movimentando todo o recurso financeiro, mas eu tenho tentado fazer isso através da arte da comunicação e daquilo que parte de mim, para eu ter uma relação melhor com os meus amigos, ter uma relação melhor com a minha família, ter mais tempo para minha família, me dedicar mais para minha mãe, me dedicar mais para as minhas relações, entender quem eu sou, me linkar mais com o meu corpo, para além, né, da identidade transmasculina, das chavinhas que me dão. Entender onde é que eu quero morar, o que é que eu quero fazer, quais são os hobbies que eu quero ter. Acho que a moda que eu tô inventando agora, nesse ano,
é tentar descobrir qual é a vida que faz sentido pra mim. Se reinventando, talvez. Hum. Fui mais Sempre- Harebo ainda. Sempre estamos! Sempre estamos, eu acho. Mas isso tem feito muito sentido pra mim. Assim, eu parar de querer representar um lugar específico pra entender o que de fato faz sentido. Assim. E aí, enfim. Acho que é por aí. Eu amo, eu ficaria nesse papo profundo, intenso sobre existência por horas, mas estamos quase chegando ao fim. E esse é o momento de vocês devolverem o constrangimento. Queria que vocês fizessem uma pergunta pra mim. Uma pergunta pra Juro. você. Ai, Bi, nossa. Já tô constrangida. Encerramos esse episódio por aqui. Mas assim, de qualquer coisa. Qualquer coisa, gente. Tem algum assunto proibidão, assim, que você não vai trazer pra cá? Não, nenhum. 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 Eu acho que a ideia. Primeiro, eu nunca fui uma pessoa de assuntos muito proibidos. Sempre tive a boca bem aberta. Sempre falei bem mais do que eu devia falar. Então, não, eu acho que esse espaço aqui foi criado justamente para que a gente fale de assuntos espinhosos, de coisas que talvez nem permitiram que a gente dissesse, porque não criaram espaços para que a gente dissesse esse tipo de coisa, sabe? Desde os mais espinhosos até os mais sublimes, né? Poder falar que você, no fim do dia, hoje tem como projeto encontrar um estilo de vida melhor. Que você tem como projeto superar um trauma. Acho que a gente também precisa ter esses espaços para ser acolhido para coisas que são além do nosso trabalho. Então, não, quem quiser vir aqui falar sobre qualquer coisa, desde que não ofenda nenhuma minoria, Por favor. fique à vontade. Muito bom. Assim, dentro da sua vivência, de todo esse tempo que você tem na publicidade, hoje no lugar que você ocupa, tanto no seu trabalho na agência, quanto no clube de criação, como que você acha, assim, que as coisas têm essa intersecção da sua representatividade, da sua identidade, e em que momento, assim, você parou e falou assim, tá, eu cheguei aqui, como cheguei, é a mesma coisa, tipo, como cheguei até aqui, o que vou fazer a partir disso para que as coisas se perpetuem a partir de mim? Como que eu vou dar voz e fazer tudo isso ecoar em todas essas áreas, assim? É complexo porque eu sinto que o ponto de partida sempre foi o outro. Eu cresci com a minha mãe falando assim, Heitor, você não vai mudar o mundo. Assim, essa talvez era a frase que eu mais escutei quando eu era adolescente ali, tipo, você não vai mudar o mundo, porque eu sempre queria resolver as coisas, assim, sabe? Então eu sempre trouxe comigo essa questão de entender que sim, eu tive que passar por algumas situações e tive que enfrentar alguns problemas, mas que essa não precisava ser a realidade de todas as pessoas como eu. Esse é o primeiro ponto, assim, acho que isso foi um norteador muito nítido do meu trabalho desde o início. E eu falo que eu sempre me acreditei mais do que eu me duvidei. Mas eu também sei de todas as renúncias que eu tive que fazer para transformar as violências que eu sofri em força. Eu sei que eu tive que renunciar para ser a pessoa forte que eu fui, que eu sou e que eu me tornei. Então eu sempre almejei esses lugares. Eu posso te dizer assim que enquanto tava todo mundo preocupado em exibir a pizza às 2 da manhã no Instagram, estou trabalhando até tarde, ou quero ganhar X leões em Cannes, eu queria o poder. Eu pisei o pé na primeira vez que eu trabalhei em São Paulo, querendo poder. E esse poder chegou num ritmo proporcional ao esforço que eu coloquei. Então eu com 28 anos já era diretor. Mas sempre com esse ponto na minha cabeça, de tipo, não basta eu chegar aqui, beleza, virei diretor, e agora eu resolvido. Eu não seria feliz. Eu não consigo enxergar
o lugar que eu tô enquanto um lugar que me completa se eu não estiver rodeado dos meus. Porque tem uma coisa que eu não falo disso em muitos lugares, porque eu não gosto de ficar alimentando esse lugar da meritocracia, mas eu já me ferrei muito, assim. Eu já virei mês sem saber se eu ia conseguir pagar a conta, sabe? Coisas. E passei por situações, inclusive financeiras, que eu nunca nem contei pros meus pais. Que talvez eu nem tivesse pra onde correr, assim. E a publicidade, a criatividade, o meu trabalho como criativo multiplataforma, mudou a minha vida. Eu tive a oportunidade de acessar coisas que eu nunca achei que eu fosse conseguir, sabe? E eu não tô falando só de dinheiro, mas também de dinheiro. E eu quero, hoje, que a publicidade, assim como foi pra mim, seja pra outras pessoas como eu, especialmente pra pessoas como eu, uma ferramenta para que elas também consigam acessar os lugares que eu acessei. E eu acho que isso só é possível quando elas começam a entender que, putz, se existe tal pessoa lá, talvez eu também consiga. Que é a solidão que a gente falou um pouco tempo atrás. Eu não quero que as pessoas vivam essa solidão. E o meu trabalho no clube, junto, obviamente, com os outros diretores, vai muito nesse sentido também. De eu era um estudante que juntava dinheiro todo ano para ir pro festival do clube, mostrar portfólio na mesa dos diretores de criação. E em algum momento caiu a ficha de que eu virei co-presidente dessa instituição. Eu saí de um lugar de espectador e eu virei um organizador, vamos dizer assim, né? Um inventor desse processo. E aí é mais uma oportunidade de eu usar a publicidade como uma ferramenta para mudar outras realidades, assim. Então, acho que respondendo a sua pergunta, dando muitas voltas, no fim do dia é isso, assim. Eu não sei fazer o que eu faço se não tiver o outro. Especialmente se não tiver os meus. Gostaria muito de conseguir. Às vezes só achar que, eu resolvido, cheguei onde eu queria e não vou mais trazer ninguém pra dentro, não vou me preocupar se essas pessoas estão bem, mas eu não consigo. Então, se eu puder continuar deixando essa mensagem de ser um grande inconformado que aproveitou todos os espaços que teve para construir outras oportunidades para pessoas como eu, vou continuar fazendo isso, assim, enquanto eu puder. Arrasou. E se eu não puder, Alguém vai. vem gente aí. Tentaremos. Mas é isso, vocês querem falar mais alguma coisa? Você quer trazer algum assunto espinhoso pra mesa, Lu? Essa só levantou assim. Não, tô bem. Eu queria só, de fato, assinalar essa possibilidade de poder falar sobre tudo mesmo. É raro ter um espaço onde a gente possa questionar, colocar com sinceridade. Eu fiz a pergunta já sabendo a resposta um pouco, mas acho que é sempre sublime a gente poder ouvir isso de novo, porque é tão raro. Geralmente esses convites eles vêm muito direcionados, assim, fale sobre tal, você cumpre essa caixa tal para falar isso e isso da publicidade, você não pode falar mal de alguns processos, tem outros os assuntos sensíveis que a gente prefere deixar embaixo do tapete, então eu fiz a pergunta sabendo a resposta para sublinhar e ouvir de novo esse convite. Eu queria agradecer, na verdade, a possibilidade de estar aqui, o convite, a acolhida, é sempre bom te encontrar. Te admiro muito, muito, muito por todos esses espaços que você abre e vem abrindo ao longo dos anos para que a gente consiga caminhar junto. E acho que é isso. Se eu não conseguir, a gente dá as mãos e consegue junto. Acho que essa é a importância da gente ter espaços como esse e poder dar as mãos. E queria só agradecer. Achei que mesmo. fosse vir uma bomba. Tem uma declaração. Uma Uma bomba de declaração amor. de amor. Uma bomba de Ai, amor. chuvando de amor. Eu que agradeço de vocês terem topado. Sei que abrir a agenda tá aqui, mas espero que vocês tenham gostado desse momento. Eu gostei muito de estar com vocês. Espero que o pessoal que tá ouvindo ou assistindo também goste. E é isso, chegamos ao fim deste episódio do Prisma Criativo, mas espero que a gente não tenha chegado ao fim dessa conversa, hein? Até a próxima.